Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha avó me deu uma cobertura de presente de aniversário, mas minha mãe tentou tirá-la de mim para agradar seu novo noivo. Olá a todos, acabei de fazer 15 anos há 3 dias e minha avó me deu um presente muito especial e maravilhoso. Ela transferiu a propriedade de sua cobertura para mim. Minha avó não mora lá, ela mora nos subúrbios, mas tem um apartamento há apenas alguns anos e o usa ocasionalmente quando quer estar mais perto da cidade. Fiquei realmente emocionada porque até agora este último ano e meio tem sido bastante terrível para mim. Primeiro, meu pai saiu de nossa família. Ele sempre foi um pouco viciado em trabalho e nunca teve tempo para mim ou para minha mãe, mas mesmo assim foi um grande choque para mim. Minha mãe nem sequer me contou até que meu pai se mudou silenciosamente da casa há quase um ano. Aparentemente, eles já tinham solicitado o divórcio quando me contaram, e meus pais decidiram que não podiam mais viver juntos porque meu pai estava sobrecarregado com tudo. O que exatamente o sobrecarregava, eu não tenho ideia. Ele nem sequer se despediu de mim pessoalmente. Ele me mandou uma última mensagem de texto depois de se mudar e me disse para ser uma boa garota. Isso foi tudo. Eu não o vi depois disso, e logo meus pais estavam separados. Como no nosso estado não há um longo período de espera, minha mãe ficou com a casa e obteve a custódia total de meu irmão e de mim. Meu pai tinha direitos de visita, mas até agora ele não os utilizou, então eu não sei o que está acontecendo. E como se isso não fosse ruim o suficiente, há cerca de 2 meses, minha mãe me disse que estava saindo com um cara, vamos chamá-lo de Robert, há quase 3 meses. Eles estavam apaixonados e ela não queria perder tempo, já que não estava ficando mais jovem, e por isso ficaram noivos. Mal tive tempo de processar que minha mãe estava saindo com alguém novo, e ao mesmo tempo ela me disse que estava noiva e que essa pessoa seria meu padrasto. Foi muito difícil de aceitar e eu realmente não estava feliz com isso porque achei que 5 meses eram muito pouco tempo para conhecer o tipo de pessoa que era o noivo dela. Mas ela me disse para não me preocupar. Ela o apresentou para mim 2 semanas depois e ele parecia muito distante e reservado comigo. No entanto, se comportava de maneira muito diferente com meu irmão e era muito brincalhão com ele. Naquele momento pensei que fosse porque meu irmão tinha apenas 4 anos, então provavelmente era mais fácil ser mais brincalhão com ele. Mas algumas semanas depois, minha mãe me disse algo que mudou completamente minha percepção de ambos. 2 semanas atrás, minha mãe me disse para sentar com ela e me informou que a razão pela qual seu noivo e ela ficaram noivos tão rapidamente foi porque ele tinha recebido uma oferta de emprego muito boa e estava prestes a aceitá-la, mas para isso eles teriam que se mudar e viver fora do estado. Então, eles tinham a intenção de me deixar aqui com minha avó porque ela não achava que eu gostaria de deixar tudo para trás para ir com eles. No entanto, eu disse a ela que ficaria bem em me mudar se isso significasse que eu poderia ficar com minha mãe, porque já tinha tido meu pai me abandonando e não queria que o mesmo acontecesse com minha mãe. Mas ela tentou me convencer de que era uma má ideia porque minha escola estava aqui, todos os meus amigos estavam aqui e eu era mais feliz aqui. Mas insisti em acompanhá-la. Finalmente ela simplesmente revelou. Queria que eu ficasse porque Robert só queria que meu irmão fosse com ele, já que ele era jovem e ainda poderia construir um bom relacionamento com ele, mas eu era muito velha e nunca seria sua filha de verdade. E aparentemente ele não gostou do fato de que eu tentei dizer à minha mãe que 5 meses era muito rápido para ficar noiva de alguém que ela mal conhecia. Ele achava que eu ainda estava mentalmente presa no tempo em que minha mãe e meu pai eram casados e que não conseguiria me adaptar a ele. E minha mãe acreditava o mesmo, por isso queria que eu ficasse e descobrisse minha vida por conta própria. Fiquei muito magoada com essa opinião dela porque se não fosse mais ninguém, pelo menos esperava que minha mãe estivesse do meu lado e não me abandonasse só porque Robert queria. Não é que eu tivesse algum problema em morar com minha avó, ela é uma pessoa maravilhosa e eu realmente a amo muito, mas também amo minha mãe, então fiquei muito magoada. Tentei argumentar com ela, mas não valia a pena, então disse a ela que não queria esperar até que se mudassem. Queria me mudar para a casa da minha avó naquele mesmo dia. Claro, não era possível organizar a mudança naquele dia, mas em alguns dias já estava com minhas coisas arrumadas e pronta para me mudar. Minha mãe tentou me convencer de que ainda me amava, mas isso era apenas para cuidar de si mesma porque realmente me amava e queria se dar uma chance de ser feliz. Nos últimos dias que passei em casa, nem sequer falei com minha mãe e nem me despedi dela no dia em que fui embora. Para ser honesta, não achei que valesse a pena, e a única pessoa de quem realmente me despedi foi do meu irmãozinho, porque definitivamente iria sentir falta dele. Desde então, estou morando com minha avó e ela tem sido muito empática. Minha avó, para que conste, é a mãe da minha mãe. Não tenho absolutamente nenhuma relação com meus outros avós, o que não é surpreendente porque eles mal tinham uma relação com meu pai. Ela tem sido excepcionalmente gentil e carinhosa, e a vida tem sido bastante fácil até agora com ela porque ela realmente parece me amar. E ela acha que o que minha mãe está fazendo é horrível. Além do tempo que leva para ir à escola e voltar, tudo é bastante bom aqui.
Mantenho contato com meu irmão e ligo para minha mãe todas as noites apenas para falar com ele. Não falamos uma com a outra nem mesmo então. E há 3 dias, celebrei meu aniversário em casa. Para ser justa, não organizei a festa, foi minha avó. Ela convidou alguns dos meus amigos próximos da escola, encontrando-os no Facebook, e alguns parentes seletos. Foi uma grande surpresa para mim e me animou um pouco porque estava me sentindo muito deprimida depois que minha mãe me deixou aqui. Depois de cortar o bolo, no entanto, minha avó anunciou o presente que tinha para mim, e isso foi uma grande surpresa. Ela me disse que, por enquanto, seu advogado atuará como curador da propriedade, mas assim que eu completar 18 anos, será completamente minha. Essa foi a melhor notícia que recebi em muito tempo e não tinha intenção de compartilhar com minha mãe. Mas ontem descobri que ela soube desse presente que recebi da minha avó, provavelmente por alguém na festa. Não sei quem e não importa agora, mas fiquei muito irritada quando ela me ligou na noite passada para me dizer que ouviu falar do presente que minha avó estava me dando e que, depois de conversar com Robert, decidiram que ele queria me adotar, desde que eu convencesse minha avó a transferir a propriedade para ele. Não sei porquê, mas ela realmente esperava que eu ficasse feliz com essa notícia porque agora finalmente poderia acompanhá-los. Mas na verdade não fiquei nada feliz e disse a ela que não faria nada disso e que não precisava me ligar mais. Então desliguei, mas ela me ligou de novo depois de alguns minutos, mas dessa vez nem atendi. Então ela me enviou uma mensagem de texto, e aqui está a mensagem que ela enviou. Sinto muito se você se sentiu mal porque eu estava tentando seguir as regras de Robert e viver a vida de acordo com os termos dele, mas você precisa entender que, depois que seu pai e eu nos divorciamos, ele foi a única pessoa que realmente esteve lá para mim. Claro, eu tinha minha família para me apoiar, mas isso é diferente. Ele esteve lá para mim emocionalmente e até financeiramente. Você não sabe disso porque nunca deixei você sentir isso ou sequer falei com você sobre isso porque não queria que você pensasse negativamente sobre seu pai. Mas ele não é exatamente um homem muito generoso. O acordo e a pensão alimentícia que estou recebendo dele são absolutamente miseráveis e a pensão alimentícia é ridiculamente baixa. E espero que você não tenha esquecido que seu pai era realmente o principal provedor de nossa família, não eu. Tenho sorte de que ele me deixou a casa, porque senão, provavelmente, nem sequer teria conseguido pagar o aluguel. Nosso estilo de vida sempre foi muito caro, você sabe disso. Eu nunca tive que me preocupar com dinheiro quando estava com seu pai, mas depois que ele saiu, as coisas mudaram e eu não podia deixar você sentir isso. Mas mesmo depois de pegar turnos extras no trabalho, não consegui igualar a renda de seu pai. Quando comecei a sair com Robert, ele foi quem esteve lá para mim, foi ele quem deu um passo à frente. E sei que ele não foi exatamente gentil com você, mas isso é apenas porque ele teve relacionamentos anteriores onde os filhos se tornaram motivo de discórdia e eventualmente levaram a uma separação. Temos que pensar no trauma dele também. E também sabia que minha mãe definitivamente cuidaria muito bem de você, então sabia que estava te deixando em boas mãos. Não é como se eu realmente tivesse te abandonado, você está morando com sua avó e até você sabe que ela nunca te deixaria se sentir sozinha. Só queria que você pudesse pensar na minha felicidade. E agora que arranjei para que você venha conosco, quero que aceite nossa oferta e faça o que Robert espera de você para que nós dois possamos estar juntos. Pelo menos, seu irmão sente muito a sua falta. Sei que você está com raiva, mas também sei que você me ama e eu te amo. Então responda logo, eu te amo. E essa mensagem me fez parar para pensar, mas essa última parte realmente me incomodou porque só porque ela queria fazer tudo o que Robert lhe pedia, esperava que eu fizesse o mesmo também. Era ridículo, egoísta e fraco, e pensei que minha mãe tinha perdido toda a individualidade. Então, embora essa mensagem inicialmente me amolecesse, acabou me deixando um gosto amargo na boca. Então, respondi a ela depois de meia hora e disse que não faria nada do que Robert me pediu e que ela poderia se mudar com ele e me deixar com minha avó como inicialmente planejou. Não tinha mais nada a dizer a ela porque, honestamente, seu comportamento foi muito decepcionante. E quando falei com minha avó sobre isso, ela me disse que aconteça o que acontecer, ela não vai transferir a propriedade para Robert porque mal conhece o cara e definitivamente não confia nele. Ela estava bastante certa de que ele apenas venderia aquele apartamento e eu não receberia nem um centavo dele. Então, de certa forma, é bom que eu não tenha aceitado a proposta da minha mãe. No entanto, ela não iria aceitar um não como resposta. Esta manhã, ela apareceu na casa da minha avó com meu irmão. Por sorte, eu estava na escola quando ela veio, e assim que a vi quando entrei na sala de estar, minha avó não perdeu tempo em me contar o propósito da visita da minha mãe. Minha avó me disse que ela estava aqui para falar comigo pessoalmente sobre a proposta que ela sugeriu na noite passada e que eu ignorei. Então esclareci que não havia ignorado nada. De fato, respondi à mensagem da minha mãe e fui muito clara sobre o que queria. Queria que eles seguissem o plano inicial porque eu não ia convencer minha avó a transferir a propriedade para Robert porque não confiávamos nele, e deixei isso muito claro. Então, eu não sabia porque ela ainda estava confusa.
Fui muito direta e meu tom foi firme. Mas você pode me culpar? De qualquer forma, minha mãe começou a chorar e disse que estava apenas tentando fazer todos felizes. Mas não importa o quanto tentasse, simplesmente não funcionava. Fiquei muito irritada por ela estar sentada na sala de estar chorando quando, na verdade, deveria ser eu quem estivesse chorando porque se algo, fui eu quem foi tratada como lixo absoluto por ambos os pais. Então disse a ela para parar de chorar e disse que ela tinha tudo ao contrário. Ela não estava tentando fazer todos felizes, só estava tentando fazer a si mesma feliz e esperava que todos se curvassem para conseguir isso. E talvez todos os outros estivessem dispostos a fazer isso, mas eu não. Eu tinha uma vida pela frente e não ia arruiná-la correndo atrás dela para garantir que ela estivesse bem. Isso a surpreendeu e logo depois ela foi embora. Mais tarde, percebi que ela me bloqueou e agora me sinto um pouco culpada pelo que disse. Então, quero perguntar, sou a vilã por dizer à minha mãe que ela era egoísta e só se importava com sua própria felicidade? Atualização 1. Olá a todos. Primeiro de tudo, antes de começar, só quero agradecer a todos que tiraram um tempo para comentar na minha postagem original. Realmente abriu meus olhos e sim, acho que há muitos pontos que não considerei antes. Nem sequer me ocorreu que o relacionamento da minha mãe com Robert estava acontecendo desde antes do divórcio. Talvez ela só esteja nos contando agora porque é mais fácil e conveniente para ela, já que o divórcio já foi concluído e nós não seríamos mais sábios. Honestamente, a razão pela qual não pensei nisso é porque, independentemente do que aconteça, não poderia imaginar minha mãe como uma traidora, mas agora, honestamente, não tenho certeza. De qualquer forma, isso realmente não é mais da minha conta, porque ela deixou suficientemente claro que não quer ter nada a ver comigo. A única maneira que isso me afeta é porque não posso mais falar com meu irmão e sinto falta dele. Ele e eu sempre nos demos muito bem e odeio pensar que ele possa ser filho de Robert, como muitos de vocês sugeriram. Estou tentando não pensar nisso, mas agora que as pessoas começaram a falar sobre isso, é muito difícil para mim ignorar. Realmente quero descobrir a verdade, mas tenho medo. Discuti essas possibilidades com minha avó ao longo dos últimos dias depois de fazer essa postagem e, embora não tenhamos conseguido chegar a uma conclusão sobre o que é a verdade, tornou-se muito difícil para nós pensar em minha mãe da mesma maneira. Sinto que falar com meu pai sobre isso poderia nos dar muita informação, mas não sei se ele quer discutir isso conosco. Até agora, se passaram 4 dias desde que minha mãe nos visitou e não tivemos contato com ela desde então. No primeiro dia, minha mãe me bloqueou, mas mais tarde minha avó me disse que ela também a bloqueou. É um pouco ingrato da parte dela. Para ser justa com minha avó, ela tem me cuidado sem sequer esperar que minha mãe pague a pensão alimentícia, porque minha avó tem seu próprio dinheiro. É por pura bondade e amor por mim que minha avó está cuidando de mim. Não consigo imaginar alguém desistindo de seu tempo de descanso após a aposentadoria para cuidar de seus netos, mas minha avó está fazendo exatamente isso, e sinto que minha mãe deveria estar agradecida por isso, mas em vez disso, ela a bloqueou. Há muitas coisas com as quais estou zangada com minha mãe e há muitas perguntas para as quais ainda não tenho respostas. Realmente espero que eventualmente tudo venha à tona. Atualização 2. Olá a todos. Esta será uma atualização um pouco longa porque hoje, no final da tarde, meu pai veio nos visitar. Minha avó aparentemente o contatou, mas não me disse porque nem sequer tinha certeza se ele viria e não queria me dar falsas esperanças. De qualquer forma, ele veio. Assim que descobriu que minha mãe estava noiva de Robert, houve muitas revelações e ainda estou tentando processá-las, mas tentarei falar sobre elas aqui. Fiquei bastante surpresa ao vê-lo, mas ainda mais surpresa quando ele me abraçou e me disse que sentia muito por tudo. Eventualmente, ele me sentou e começou a contar a mim e a minha avó tudo o que sabia. Ele me disse que ele e minha mãe começaram a perder o amor há muito tempo, mas ficaram juntos por minha felicidade porque não queriam romper essa família e me fazer passar pela dificuldade de vir de um lar desfeito. Então, há cerca de 3 anos, meu pai começou um caso com uma colega de trabalho. Ele realmente queria contar à minha mãe sobre isso, mas nunca encontrou coragem para fazê-lo. Eventualmente, ela descobriu por si mesma há cerca de 1 ano, e foi então que ela pediu o divórcio. Ela disse a ele que ficaria em silêncio sobre isso, desde que ele ficasse longe de nós. Ela estabeleceu uma série de condições, como que ele deixaria a casa completamente para ela e que ela teria a custódia total, e embora ele tivesse direitos de visita, não seria permitido visitá-los até que ela dissesse que estava bem com isso. Ela também havia exigido uma quantia exorbitante de liquidação, pensão alimentícia e pensão alimentícia para os filhos, e ele havia concordado com tudo. A única coisa que ele queria em troca era que ela mantivesse seu caso em segredo e nunca me dissesse nada sobre isso.
porque ele não queria que eu odiasse e o visse como um traidor. Até agora, ela havia cumprido sua parte do acordo, mas isso veio ao custo de ter um relacionamento comigo. Ele também se desculpou comigo por sempre ser um viciado em trabalho e nunca fazer o suficiente para construir um vínculo comigo, mas em sua defesa, foi minha mãe quem sempre quis mais, e por isso ele foi forçado a trabalhar o tempo todo, porque o tipo de estilo de vida que ela queria, ele não podia pagar, a menos que trabalhasse dia e noite. Ele me disse que isso não era uma desculpa, mas mesmo assim queria que eu soubesse que não foi completamente culpa dele. Eu entendo um pouco, mas ainda assim é difícil para mim aceitar isso. Mas de qualquer forma, ele me disse que a razão pela qual ele quebrou sua promessa com minha mãe e veio me ver sem pedir permissão a ela primeiro foi que, na mensagem que minha avó havia deixado para ele, ela mencionou Robert pelo nome e perguntou se meu pai o conhecia. Então foi por isso que ele correu para vir, porque aparentemente não apenas ele conhecia Robert, mas também sabia exatamente que tipo de pessoa ele era e havia vindo nos avisar sobre ele. Aparentemente minha mãe, meu pai e Robert faziam parte do mesmo círculo na faculdade. Meus pais estavam juntos, mas Robert sempre teve uma paixão por minha mãe, e na noite antes da formatura, todos eles estavam bebendo, e Robert confessou seus sentimentos por minha mãe. Naquele momento minha mãe estava com meu pai, então obviamente ela rejeitou suas investidas, mas não contou a meu pai até 2 semanas depois. Então ela disse a ele que estava confusa sobre seus sentimentos, então eles fizeram uma pausa. Meu pai me disse que ficaram em pausa por quase 2 meses, e durante esse tempo ele teve alguns amigos que lhe disseram que ela havia saído com Robert, mas não deu certo, e eventualmente ela voltou para ele. Uma vez que resolveram as coisas, meu pai disse a ela que não queria que ela continuasse falando com Robert porque isso o incomodava, e por um tempo ela concordou. No entanto, mais tarde naquele ano, ele descobriu que ela nunca havia cortado contato com ele e isso levou a uma grande briga, depois da qual eles quase se separaram. Mas então, Robert visitou o apartamento de meu pai depois daquela briga e eles acabaram em uma briga física porque Robert achava que isso impressionaria minha mãe. Em vez disso, ela ficou com raiva dele por ser violento, especialmente depois de já ter dito a ele que só queria ser amiga dele e nada mais. Então finalmente ela cortou o contato com ele. Meu pai me disse que Robert sempre foi desequilibrado e nunca foi uma boa pessoa. Depois que minha mãe cortou contato com ele depois da faculdade, ele se mudou e ninguém ouviu falar dele por anos. Mas agora ele acha que minha mãe e Robert devem ter voltado a se conectar há alguns anos, porque ela mencionou ter ouvido de alguns amigos que ele estava de volta à cidade. Ele não tinha certeza exatamente em que ponto minha mãe começou a falar com Robert novamente, mas se eles estavam noivos, isso definitivamente significava que ela também estava traindo ele, e todas as condições que ela havia estabelecido eram nulas e sem valor. Meu pai me disse que vai confrontar minha mãe, mas antes de fazer isso, queria falar com ela e chegar ao fundo do que estava acontecendo. Então ele me prometeu que vai esperar por isso, e depois que eu terminar de falar com minha mãe e ouvi-la, ele é livre para fazer o que quiser. Ainda estou tentando processar tudo isso, então é complicado na minha cabeça porque realmente não sei em quem confiar. Nenhum dos meus pais foi bom comigo e é simplesmente uma bagunça. Atualização 3. Finalmente falei com minha mãe e não contei a ela sobre meu encontro com meu pai. Só queria falar com ela de forma independente e ver o que ela tinha a dizer. Ela me bloqueou, então não tive outra opção senão visitá-la e aparecer sem aviso prévio. 3 dias atrás meu pai me visitou, e ontem finalmente reuni coragem para falar com minha mãe. Ela parecia surpresa ao me ver na porta, mas ainda assim me convidou para entrar. Felizmente Robert não estava em casa naquele momento, então pude me sentir à vontade e falar com ela livremente. No começo me desculpei com ela, mas isso foi apenas para parecer que estava tentando abrir um diálogo para que ela falasse abertamente comigo. Dei voltas no assunto por um tempo e disse a ela que estava achando muito difícil aceitar Robert em nossa família tão rapidamente, e por isso estava agindo mal. E então fui direto ao ponto. Insinuei que estava pensando nisso e simplesmente não fazia sentido que minha mãe tivesse conhecido alguém tão maravilhoso quanto Robert tão rapidamente após seu divórcio. Parecia muito conveniente. Essa foi a oportunidade perfeita para ela confessar a verdade de que conhecia Robert desde seus dias de faculdade, mas ela não disse isso. Simplesmente me disse que teve muita sorte de encontrá-lo e isso foi tudo. Eu sabia com certeza que meu pai estava dizendo a verdade sobre os 3 serem amigos desde a faculdade porque ele tinha fotos. A única coisa de que duvidava era da autenticidade da história que ele me contou sobre os 3. Mas assim que minha mãe me mentiu descaradamente sobre nunca ter conhecido Robert antes, soube em quem confiar. Mas então minha mãe decidiu piorar as coisas para si mesma, dizendo que nunca teve a intenção de me contar, mas a razão pela qual se apressou no noivado com Robert e concordou em se mudar com ele foi porque ela realmente queria esquecer tudo sobre meu pai e apagar todos os vestígios dele de sua vida. Então ela me contou sobre o caso de meu pai, a única coisa pela qual fez meu pai sacrificar tudo e prometeu que nunca me contaria.
Depois disso, não vi razão para continuar conversando com ela. Apenas disse que haveria mais tarde e depois fui embora. Assim que saí de lá, liguei para meu pai e disse a ele que era livre para fazer o que quisesse, porque agora sabia a verdade e sabia que meu pai não estava mentindo sobre nada do que disse. Então, agora, minha mãe finalmente vai ser atingida pelo karma. Não estou dizendo que meu pai de repente está isento de tudo, mas pelo menos ele não é tão ruim quanto minha mãe. Atualização 4. Olá a todos. Tenho muitas coisas para falar. Em primeiro lugar, todos estavam preocupados se meu irmão era filho do meu pai ou não, e francamente eu também estava. Mas no mês passado, depois que meu pai confrontou minha mãe, eles fizeram um teste de paternidade, e felizmente meu irmão é realmente filho do meu pai. Então, agora meu pai está lutando pela custódia total, e como tenho 15 anos, posso simplesmente dizer que quero que ele tenha custódia total e isso será levado em consideração. No entanto, ainda estou morando com minha avó porque, embora meu pai esteja tentando consertar as coisas, ainda há muitos problemas que temos que resolver. Até lá, só quero morar com minha avó porque sempre posso confiar nela. Minha mãe ficou furiosa quando descobriu que minha visita a ela foi apenas para descobrir a verdade sobre ela e Robert, e desde então ela só me desbloqueou uma vez para me xingar e depois me bloqueou novamente. Não falamos desde então. Quanto a Robert, ele largou minha mãe tão rápido quanto ficou noivo dela assim que descobriu que meu pai estava lutando para reduzir a pensão alimentícia e a pensão alimentícia para os filhos. Aparentemente, ele estava mentindo para minha mãe o tempo todo porque realmente não havia oferta de emprego. Seu plano era se juntar ao negócio de seu tio, que já não estava indo muito bem, e planejava usar o dinheiro de minha mãe para financiá-lo. E obviamente, essa também era a razão pela qual ele pedia a minha mãe para me convencer a transferir para ele a propriedade que minha avó me deu. Eles estavam juntos há 2 anos e ele estava enganando-a durante todo esse tempo. Então, basicamente, minha mãe foi enganada, e em vez de se envergonhar disso, ela tem contado a todas as suas amigas apenas para falar mal de Robert. Mas ela não percebe que suas amigas têm fofocado sobre ela, e foi assim que meu pai descobriu e eventualmente eu também. Estou muito grata por minha mãe ter decidido que não queria ter nada a ver comigo assim que Robert disse a palavra, porque odiaria estar presa com ela agora. De qualquer forma, meu pai e eu decidimos que vamos tentar trabalhar em nosso relacionamento, e ele me prometeu que vai tentar ser um pai melhor para mim daqui em diante. E assim que ele conseguir a custódia total ou até mesmo compartilhada de meu irmão, vamos tentar ser uma família feliz e funcional. Não sei sobre a parte funcional, mas pelo menos podemos tentar ser felizes. Agora passemos para a próxima história. História 2. Meu noivo e meu enteado roubaram mais de $120 mil das minhas contas para financiar o estilo de vida caro da ex-esposa dele, até que ela os abandonou e agora eles querem voltar para a minha vida. Antes de contar a situação, quero adicionar algumas informações de fundo. Eu sou rica. Conheci George, que tem um filho pequeno chamado Manny. George me contou como ele amava sua ex-esposa Serena, mas ela o traiu com outro homem. Nós namoramos e eventualmente nos casamos. Serena entrou em contato com George há alguns anos, dizendo que seu novo marido a havia trocado por um modelo mais jovem. George me contou sobre isso e eu me senti mal por ela, mas foi só isso. George e Manny têm cartões para nossa conta de poupança conjunta, onde eu geralmente deposito a maior parte do dinheiro, já que ganho 3 vezes mais do que George. Manny e eu costumávamos ter um bom relacionamento, mas de repente ele começou a ficar com raiva de mim sem motivo. Ele me provocava dizendo que mal podia esperar para que seu pai me deixasse. Isso me fez pensar e comecei a suspeitar, então verifiquei meu extrato bancário, o que na verdade eu nunca faço, e descobri que meu noivo e meu enteado me haviam enganado em pelo menos $120 mil no total. Confrontei George e ele se recusou a admitir, mas eu o ameacei com ação legal, e foi então que ele disse que estava me traindo com sua ex-esposa Anne, basicamente financiando todo o seu estilo de vida com o meu dinheiro. Expulsei os dois de casa depois de descobrir essa verdade. Bem, em apenas uma semana recebi uma ligação de George e Manny, implorando para que eu os perdoasse. Eu lhe perguntei por que estavam me ligando e não para a mãe deles. Foi então que me disseram que a ex-esposa havia deixado George e Manny depois de perceber que não poderia tirar mais dinheiro deles. Ela não queria se casar novamente com George nem formar uma família, como George e Manny sonhavam o tempo todo. Eu os informei que tinham perdido qualquer chance de serem uma família novamente. Olá a todos! Nunca pensei que compartilharia minha história aqui, mas os eventos recentes me deixaram com a sensação de que preciso desabafar, então aqui vai. Estava noiva de um homem chamado George, que eu acreditava ser o homem perfeito para eu me casar. Acontece que nosso noivado foi uma completa farsa, e tomei a difícil decisão de acabar com ele após apenas 3 meses.
Neste momento estou conseguindo me manter firme, mas temo que uma vez que tudo se acalme, serei dominada pelo pânico. Veja bem, venho de uma família com riqueza geracional e antecedentes em empreendedorismo, o que explica por que todos nós temos vidas muito confortáveis. No entanto, isso não tem sido exatamente um benefício para minha vida amorosa. Descobri que muitos homens que conheci tentaram se aproveitar de mim ou me manipular para estar comigo por ganhos financeiros próprios. Embora eu não seja extravagante com meu dinheiro, vivo confortavelmente. Conheci George durante uma saída social, e apesar de inicialmente não estar interessada em nada além de amizade, senti-me atraída por ele devido ao seu afeto genuíno e respeito por mim. Aos poucos, ele me conquistou com seu sorriso encantador e gentileza. Ele tinha um filho pequeno chamado Manny, de 15 anos, a quem adorei desde o início. George me contou tudo sobre sua ex-esposa Serena, que o havia traído e fugido com um homem mais rico. Isso partiu completamente seu coração, já que eles eram namorados desde a faculdade. Senti pena do pobre homem, sabe? Nosso relacionamento floresceu rapidamente e desfrutamos de uma vida sexual satisfatória e uma dinâmica geralmente positiva. Eu realmente acreditava que estava em um relacionamento amoroso e emocionante com ele. Decidi finalmente me abrir para ele sobre a riqueza da minha família. Inicialmente cético, ele ficou surpreso quando decidiu procurar informações sobre minha família online. George ficou chateado, sentindo-se traído porque eu não havia revelado esse aspecto da minha vida antes, acusando-me de falta de confiança. Expliquei a ele que muitas pessoas no meu passado me procuraram por causa da riqueza da minha família. Por isso eu era cautelosa ao revelar isso muito cedo nos relacionamentos. Embora ele tenha eventualmente entendido minha perspectiva e parecesse aceitá-la, olhando para trás, havia alguns sinais de alerta, como quando ele me pedia para comprar presentes extravagantes para seu filho ou me pedia para pagar por nossas férias luxuosas. Ele odiava seu trabalho e sempre reclamava de quanto o detestava, e brincava dizendo que, com a riqueza que eu tinha, ele poderia se tornar facilmente o marido que fica em casa. Havia momentos em que ele fazia comentários insinuando que eu tinha tudo fácil e não compreendia o valor do trabalho duro. Isso me ofendia profundamente porque, apesar dos privilégios que minha família me proporcionou, trabalhei diligentemente para traçar meu próprio caminho na minha carreira, o que me permitiu me sustentar independentemente sem depender do apoio financeiro dos meus pais. Infelizmente, George nunca valorizou esse aspecto da minha vida, o que, em retrospectiva, deveria ter me causado preocupações. Quando meus pais finalmente conheceram George, ficou evidente que não ficaram impressionados. Durante a reunião, George parecia obcecado em perguntar aos meus pais sobre seus bens e o que eles poderiam oferecer-lhe potencialmente, o que imediatamente despertou suspeitas na minha família. Além disso, George não ofereceu contribuir para a conta do jantar, deixando meu pai com a impressão de que ele poderia não ser financeiramente responsável ou considerado o suficiente para me apoiar adequadamente. Além disso, minha mãe expressou preocupações sobre o passado de George como divorciado e sua condição de pai, alertando-me para ter cuidado em nosso relacionamento, dado minha falta de experiência na maternidade. Infelizmente, não prestei atenção às suas advertências, pois estava apaixonada e pensava que um dia poderíamos ser uma família. Durante todo esse tempo, devo mencionar que nunca tive um relacionamento especialmente bom com Manny. Embora o amasse e quisesse que ele me aceitasse, ele sempre percebeu que eu estava tentando ocupar o lugar de sua mãe, embora fosse um papel que nunca pretendia assumir ou cumprir. Só queria ser um modelo responsável para ele e tentei deixar que nosso relacionamento se desenvolvesse no ritmo dele, já que ele quase era um adulto quando nos conhecemos. Mas ele não estava interessado. Manny deixou muito claro que não queria me conhecer muito ou ter qualquer tipo de relacionamento comigo além de ser uma amiga. Ele me disse que sempre me trataria com respeito, independentemente de tudo. Eu estava bem com isso e sempre senti que seu ressentimento provinha do fato de que ele simplesmente não queria que seu pai seguisse em frente, e por isso me odiava. Apesar dos meus esforços genuínos para me aproximar dele, nunca houve qualquer mudança positiva em nosso relacionamento. Tentei várias abordagens, como dar-lhe presentes, discutir tópicos relacionados e compartilhar minhas próprias experiências de quando eu tinha sua idade. Mas nada parecia ressoar com ele e ele apenas era educado, mas isso era tudo. George sempre me dizia para ter paciência e me assegurava que Manny eventualmente aceitaria nossa relação. Após o divórcio de George e sua ex-esposa, Manny passava 4 dias com sua mãe e 3 dias com George. Sentia pena do menino, pois deve ser difícil ter pais divorciados, então eu entendia seu ressentimento em relação a mim. À medida que os meses passavam e nosso relacionamento se fortalecia, George e eu decidimos dar o próximo passo e nos mudamos juntos. Foi então que abrimos uma conta conjunta onde eu depositava 40% do meu salário, enquanto ele depositava 30% do salário dele, já que ganhava consideravelmente menos e também tinha que pagar pela creche de Manny. Nossa conta conjunta era usada para cobrir nossas despesas em casa, incluindo noites de encontro e férias, enquanto eu mantinha dinheiro na minha conta pessoal separada.
Também ficamos noivos e para o anel de noivado, ele me comprou um lindo anel de diamantes, dizendo que havia economizado dinheiro ao longo dos anos. Honestamente, eu não me importava com o anel porque, para mim, a riqueza não era um pré-requisito para o casamento. Só queria alguém que realmente se importasse comigo, mas claramente isso era um pré-requisito para ele, já que ele começou a mudar uma vez que ficamos noivos. Nunca me intrometi em seus detalhes financeiros porque entendia que ele não era particularmente rico e não queria envergonhá-lo. Foi então que meus pais me disseram firmemente que eu precisava assinar um acordo pré-nupcial. Fiquei com raiva do meu pai, perguntando como ele poderia sugerir algo assim, mas meu pai insistiu, dizendo que se George realmente me amasse, não teria nenhum problema em assinar o acordo. Naquela noite mencionei o assunto na frente de George e brinquei sobre como meu pai tinha sérios problemas de confiança. Para minha surpresa, George saltou do seu assento e começou a me perguntar com raiva se eu estava pensando em fazer isso. Fiquei um pouco surpresa e disse honestamente que ainda estava pensando, mas que de qualquer forma, era apenas um documento que faria meus pais confiarem mais nele. No entanto, George começou a gritar, dizendo que eu estava insultando por sequer mencionar isso e que deveria confiar nele se quisesse passar o resto da minha vida com ele. Eu disse a ele que concordava com seu ponto de vista e que confiava nele, mas que minha herança vinha dos meus pais e que eles precisavam dessa garantia para se sentirem melhor, então ele não deveria ter nenhum problema em concordar com isso. George gritou que havia pesquisado o que minha família possuía e que com o dinheiro que tínhamos, ele poderia viver uma vida confortável sem trabalhar um único dia. Ele começou a me dizer que eu não deveria ser tão egoísta e que, como parceiro, eu deveria lutar por ele com meus pais e fazer com que esquecessem o acordo pré-nupcial. Isso me irritou, pois me lembrou muito das minhas experiências passadas, então imediatamente deixei claro para ele que até agora, eu poderia ter deixado o acordo pré-nupcial passar, mas vendo suas reações, eu não prosseguiria com o casamento até que ele assinasse os papéis. Seus olhos se arregalaram de choque enquanto eu continuava dizendo que não abriria mão do controle sobre minhas finanças para ninguém. Enquanto pagássemos as contas juntos através de nossa conta conjunta e eu estivesse disposta a oferecer apoio a ele e a Manny durante tempos difíceis ou emergências. Não estava interessada em financiar completamente o estilo de vida de outra pessoa. As experiências passadas me ensinaram a ser cautelosa, então deixei minhas intenções claras sem hesitação. George tentou discutir comigo, mas quando viu que eu não cederia, ele concordou relutantemente com meus limites. Ele me disse que estava disposto a assinar os acordos pré-nupciais para que eu confiasse nele e me pediu que enviasse os papéis para que pudesse analisá-los. Isso me deixou feliz, e em alguns dias, apesar da tensão inicial, ele finalmente os assinou sem muita resistência. Meus pais também ficaram satisfeitos com isso. Algumas semanas depois, notei que George passava muito tempo no banheiro, o que era bastante incomum. Quero dizer, eu ouvia o chuveiro ligado por pelo menos 40 a 45 minutos. Isso me pareceu um pouco estranho, especialmente porque ele sempre levava seu telefone com ele durante esse tempo. George sempre me dizia que estava sem dinheiro ou que precisava cortar despesas. Ele frequentemente me pedia dinheiro emprestado, e sendo meu parceiro, nunca suspeitei de nada errado. Isso continuou por um tempo, no entanto, notei que ele havia começado a comprar roupas novas e acessórios mais frequentemente, o que não estava alinhado com suas alegações de restrições financeiras. Além disso, ele se tornou mais reservado com seu telefone, guardando-o com cuidado e mantendo-o no modo silencioso na maior parte do tempo. Além disso, Manny, que costumava ser um garoto doce, começou a se comportar de maneira estranha, sendo rude e desrespeitoso comigo. Ele começou a ignorar descaradamente minha presença, mesmo quando eu tentava conversar com ele durante o jantar. Uma vez, Manny queria comer pizza, então eu a pedi para ele, mas de alguma forma, o entregador errou o pedido e nos trouxe o pedido de outra pessoa, que havia pedido uma pizza com abacaxi. Imediatamente liguei e reclamei, e o restaurante nos ofereceu entregar nosso pedido em algum tempo. No entanto, Manny ficou extremamente irritado quando desceu, mesmo que eu tenha dito a ele que o entregador havia cometido um erro. Ele começou a me dizer que eu não conseguia fazer uma única coisa certa, o que me surpreendeu porque isso não era minha culpa de forma alguma. Como eu disse, ele nunca havia sido tão desrespeitoso, e esses incidentes continuaram a acontecer várias vezes, onde ele agia como se eu não existisse, falava por cima de mim ou me culpava diretamente. Eu não conseguia entender o que havia acontecido com ele e pensei que talvez estivesse passando por sua fase rebelde de adolescente. A única vez que Manny falava comigo adequadamente ou fingia ser gentil era quando queria algo de mim, como dinheiro para uma excursão escolar ou para sair em um encontro. Às vezes, eu até lhe dava meu cartão para que ele pudesse gastar dinheiro confortavelmente com sua namorada. Um dia, pedi ao meu noivo se eu poderia usar seu laptop para uma chamada de conferência. Ao abrir seu laptop, notei que havia uma aba do Telegram aberta e, para minha surpresa, era meu noivo conversando com sua ex-esposa. Já tinha visto fotos dela antes, então foi fácil reconhecê-la. Eles estavam trocando mensagens de "eu te amo" e enviando selfies durante todo o dia.
Rolei a conversa e percebi que isso estava acontecendo há algumas semanas e que ele estava enviando dinheiro para ela. Meu coração batia tão rápido e eu tinha uma sensação de afundamento no estômago enquanto processava o que havia descoberto. Tranquilamente, tirei capturas de tela das conversas e fechei o laptop. Permaneci em silêncio durante o resto do dia, ainda em choque pelo que havia descoberto. Mais tarde, quando meu noivo foi para a cama, revisei cuidadosamente as conversas. Tornou-se evidente que ele havia se reconectado com ela aproximadamente na mesma época em que ficamos noivos, quando ela havia mandado uma mensagem primeiro dizendo como seu novo namorado a havia deixado sem nada e que agora vivia no porão dos pais. Ela continuou escrevendo como sentia falta de George e desejava que ainda pudesse estar com ele. Suas mensagens rapidamente se tornaram inapropriadas, com George admitindo que ainda estava apaixonado por ela e decidiram se encontrar. Alguns dias depois, ela começou a reclamar de que odiava se encontrar com ele em um hotel e desejava que pudessem ter seu próprio oásis privado. Ler isso me fez vomitar, mas o que me preocupava era que George havia concordado e disse a ela como tentaria encontrar um apartamento que pudesse deixar para que pudessem se encontrar sem se preocuparem, serem vistos em público. Essa frase me parou. Releio a frase enquanto uma onda de choque e traição me invadia. À medida que as mensagens continuavam, notei que ela pedia constantemente dinheiro e ele sempre estava disposto a pagar. Então ela enviava fotos dela de lingerie, dizendo como comprava todas essas coisas com o dinheiro que ele havia enviado. Isso me enfureceu absolutamente, então me levantei em silêncio da cama para abrir meu laptop e verificar nossa conta conjunta. E menino, que choque eu levei! Embora não houvesse grandes transações, havia uma retirada constante de $4.000 a cada 2 dias nos últimos meses. Depois, verifiquei meu extrato bancário e encontrei o mesmo. Verifiquei o horário e a data das retiradas da minha conta e descobri que muitas dessas retiradas haviam sido feitas, geralmente nos dias em que Manny tinha meu cartão. Calculei todas as retiradas feitas e o total chegou a cerca de $120.000. Então, imediatamente revisei as capturas de tela das mensagens de George novamente para tentar encontrar mais evidências. Então vi uma mensagem que sua ex-esposa havia enviado para George na semana passada, dizendo como Manny estava tão feliz em ver seus pais juntos novamente e que isso era um sinal de que deveriam ser uma família novamente. Meus olhos se arregalaram quando finalmente percebi que George e Manny estavam me enganando em $120.000, tudo nas minhas costas. Minhas mãos estão tremendo enquanto escrevo isso. Estou sem palavras. Estou completamente entorpecida. Não sei o que fazer ou o que dizer a ele. Devo confrontar meu noivo sobre isso? Devo deixá-lo ou falar com ele e depois perdoá-lo? Investi tanto tempo e energia neste relacionamento, não posso acreditar que isso aconteceu comigo. Eu não sei se devo deixar meu noivo depois que ele e seu filho me enganaram em $120.000. Atualização 1. Em primeiro lugar, muito obrigada a todos por suas palavras de apoio. Sinto muito por não poder responder a cada um de vocês, mas li cada comentário. Meus olhos ainda estão inchados de tanto chorar a noite toda. Para aqueles que me chamam de fraca ou tola e zombam de mim, gostaria de dizer que espero que isso não aconteça com nenhum de vocês, porque a sensação de traição é difícil de suportar. Ainda não entendo como George e Manny puderam me trair dessa maneira. Ainda não confrontei George, e esta manhã agi como se tudo estivesse normal, embora ele tenha visto meus olhos inchados e me perguntado se algo estava errado. Eu disse rapidamente que estava menstruada, o que geralmente é muito doloroso, então espero que ele não desconfie. Depois que ele foi para o escritório, dirigi até a casa dos meus pais. Na casa dos meus pais, reuni coragem para contar a eles tudo o que havia acontecido. Seu choque inicial rapidamente se transformou em raiva e preocupação pelo meu bem-estar. Meu pai, geralmente calmo e composto, estava visivelmente furioso pela traição de George e me disse como sempre suspeitou que ele não era um bom homem. Acho que deveria ter ouvido meus pais. Ele insistiu que precisávamos consultar nosso advogado da família para explorar nossas opções legais e ver o que poderia ser feito para resolver a situação. Também vamos contratar um investigador particular para reunir provas da infidelidade e engano de George, de modo que possamos ter provas concretas de suas ações que fortaleçam nosso caso quando se tratar de tomar qualquer ação legal contra ele. Sei que é um processo assustador e emocionalmente exaustivo, mas sei que não posso deixar que a traição de George fique sem resposta. Ele não só violou nosso noivado, como também me roubou uma quantidade significativa de dinheiro, traindo minha confiança da pior maneira possível. Por mais difícil que seja, estou determinada a me defender e buscar justiça pelo sofrimento e dor que ele me causou. Atualização 2. Olá pessoal, nas últimas semanas, muitas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, o investigador particular nos forneceu provas significativas por meio de fotografias e vídeos que confirmam que George e sua ex-esposa estão se encontrando e que George alugou um apartamento de um quarto para ela. Provavelmente ela mora lá porque ele a visita frequentemente.
Manny também visitava sua mãe com George às vezes, como se fossem uma família feliz. Mas o que me surpreendeu foi que em alguns dias, o investigador particular havia captado fotos da ex-esposa de George com outros homens também quando George não estava. Isso me fez rir pela ironia, já que George estava me traindo enquanto ela estava traindo George e claramente o estava usando. Ela também saía para fazer compras regularmente e claramente tinha um vício em compras com suas várias bolsas luxuosas que trazia de volta. O que me enfureceu foi que todo seu estilo de vida estava sendo financiado por mim. Desde que descobri tudo isso, meus pais e eu temos discutido as opções legais e concluímos que a melhor ação possível seria confrontar George, dizer-lhe que seu jogo acabou e ameaçá-lo com um processo judicial. Ontem, depois do jantar, confrontei George calmamente sobre tudo. Seus olhos se arregalaram enquanto gaguejava para justificar suas ações, mas eu disse a ele como sabia de tudo e tinha fotos também, então não havia sentido em negar. Ele me olhou atônito. Então eu disse firmemente que sabia que ele e Manny haviam retirado um total de $120 mil da minha conta, bem como de nossa conta conjunta, onde eu pagava 60% do meu salário total para financiar o estilo de vida de sua ex-esposa e até comprou um apartamento para ela morar. Seus olhos piscaram enquanto ele me olhava nervosamente, enquanto eu continuava dizendo como meus pais e eu estávamos prontos para processá-lo legalmente, mas estaríamos dispostos a deixar isso passar apenas se ele me devolvesse todo o dinheiro. Isso pareceu irritar George, e ele começou a dizer como isso era impossível para ele e que eu conhecia suas condições financeiras. Permaneci calma e disse-lhe que se não me devolvesse o dinheiro agora, eu me certificaria de enterrá-lo no tribunal de tal forma que ele seria forçado a gastar todo o seu dinheiro contratando um advogado para evitar ir para a prisão. Ele me olhou por um tempo e perguntou se eu estava falando sério, e eu assenti, dizendo como meu advogado estava pronto para apresentar o caso e tudo o que eu precisava fazer era ligar para ele. Isso pareceu assustá-lo, e ele começou a dizer como poderíamos chegar a um acordo onde ele me pagaria um valor fixo todos os meses. Eu disse a ele que meu advogado entraria em contato comigo sobre isso e que ele deveria assinar os papéis ou me veria no tribunal. Ele assentiu lentamente. Então pedi que ele arrumasse suas coisas e saísse. George então me perguntou se eu não queria perguntar por que ele havia me traído, e eu disse que honestamente não me importava. Pude ver arrependimento em seu rosto enquanto ele se levantava para arrumar suas coisas e ir embora. Vou ser honesta, me senti tão poderosa naquele momento ao vê-lo me obedecer depois de saber que havia sido pego em flagrante. Ele deixou minha casa em pouco tempo e finalmente fiquei livre. Não chorei uma única vez desde ontem. Estou feliz que ele me traiu antes de nos casarmos e não precisei perder mais tempo com ele. Também enviei uma mensagem para Manny, já que não tive a chance de confrontá-lo sobre o que eles fizeram, dizendo-lhe como eu e George terminamos e que sabia de tudo o que fizeram. Disse-lhe que seu pai teria que passar o resto de sua vida me pagando para evitar ir para a prisão, e espero que ele aprenda a lição e seja um homem melhor do que seu pai. Manny definitivamente leu minha mensagem, mas não se atreveu a responder. Espero que esta seja minha última atualização sobre este assunto, pois quero seguir em frente. Atualização 3. Bem, estou de volta com uma atualização curta, mas muito interessante. Já se passaram 4 meses desde que entrei nesta conta. Algo aconteceu hoje que pensei que poderia interessar a algumas das pessoas que estavam pedindo uma atualização, por isso estou escrevendo isso. Adivinhem quem apareceu na minha porta hoje, George e Manny. Eles pareciam desalinhados, parados na minha porta. Fiquei surpresa ao vê-los, já que havia bloqueado os dois porque queria absolutamente nenhuma comunicação com eles. A última vez que vi George foi quando ele veio se encontrar com meu advogado para assinar o acordo de me pagar todos os meses. Meu pai gritou com ele por 10 minutos sobre o quão inútil e sem caráter ele era, enquanto George suportava em silêncio, já que merecia. Honestamente, George tem me enviado cheques regulares todos os meses como combinado, mas isso era tudo. Não tive nenhum outro contato com ele e não gostei que ele aparecesse aqui do nada porque não sabia quais eram suas intenções. Não queria abrir a porta para eles, mas tinha câmeras, então decidi falar com eles pelo microfone. Perguntei por que estavam aqui e os avisei que se tivessem qualquer má intenção, chamaria a polícia. George me disse como estavam aqui apenas para conversar e que eu não tinha nada com o que me preocupar. Ele implorou para que eu os deixasse entrar, mas eu recusei firmemente. Derrotado, ele então começou a me dizer o quão arrependidos estavam ele e Manny pelo que haviam feito e que estavam aqui para implorar por uma chance de perdão. Eu os ouvi com incredulidade enquanto Manny se juntava para dizer como estava errado em pensar que seus pais eram perfeitos um para o outro e que, na verdade, eu era uma parceira melhor para seu pai.
Ainda não entendia por que ou o que estavam fazendo aqui, então informei que não precisava de nenhum tipo de desculpa e que havia seguido em frente. Então agradeceria se fossem embora. George implorou, dizendo como eu não tinha ideia de como foram os últimos 4 meses para eles. Como ele havia descoberto que sua ex-esposa o havia traído novamente como sua ex-esposa, uma vez que percebeu que ele não podia financiar seu estilo de vida, rapidamente rompeu com ele. Parece que o karma não perdeu tempo e não pude deixar de rir da situação deles. Eles me disseram como tudo que ela queria era uma conta bancária gorda e nunca quis ser uma família de novo. Continuaram me dizendo que queriam que eu voltasse para suas vidas para que todos pudéssemos continuar sendo uma família feliz como éramos antes. Eu ri ao ouvir isso e disse a eles que haviam perdido qualquer chance de ter uma família normal quando ambos decidiram me trair. Disse-lhes firmemente que estava cansada de suas besteiras, então precisavam seguir em frente e tentar enganar outra pessoa. George protestou, dizendo que não estavam tentando me enganar e que continuaria me devolvendo todo o dinheiro que havia tirado, mas eu pedi para ele parar de falar. Informei-lhes claramente que havia terminado com essa conversa e que chamaria a polícia se não fossem embora. Manny pediu desculpas e me disse que só queria dizer o quanto sentia muito. Eu disse a ele que, embora apreciasse isso, não queria que ambos voltassem à minha casa ou conseguiria ordens de restrição. Lentamente George recuou e eu vi os dois saindo, com os ombros caídos em derrota. Com um senso de alívio percebi o quão longe havia chegado nos últimos meses. Não acho que sou mais a pessoa fraca que eu era, e nunca permitirei que mais ninguém tire vantagem de mim novamente. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.